Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco. Hoje nós vamos resolver da prova de 2021 as questões 47, 48 e 49 da prova de História do Brasil. Esse vídeo, essa resolução de questões, não se restringe apenas àquelas pessoas que estão estudando para essa prova. Como é de um nível avançado, ela também pode ser utilizada por estudantes de graduação, de pós-graduação, para aprofundar seus estudos, lembrando que as explicações e as questões tratadas no vídeo, nessa série de resolução de questões da prova do Instituto Rio Branco, possuem nível avançado. Certo? Sem mais delongas, vamos resolver a questão 47, 48 e 49, repetindo, serão as três questões a serem analisadas no vídeo de hoje. A questão 47 vai trazer um longo texto, que é um decreto de separação entre o Ministério de Negócios Estrangeiros e o Ministério da Guerra, que ocorreu ali por volta de 1822. E esse decreto trazia o seguinte texto: havendo o rei Mi Augusto Pai, pelo decreto Instruções de 22 de abril de 1821, em que houvesse por bem prover acerca do governo e administração desse reino do Brasil, estabelecido, entre outras sábias providências, que ao ministro de secretário de Estado dos Negócios do Reino ficasse pertencendo à direção privativa da pasta dos negócios da guerra e que andava anexa, e cumprindo segundo o espírito das citadas instruções, dar toda a latitude e estabilidade àquela providência, a fim de que a escrituração e expediente dos negócios estrangeiros fiquem efetivamente independentes de se acharem, como se acham, promiscuamente escriturados e expedidos por uma só secretaria, e nos mesmos livros, negócios diferentes e quase incompatíveis, e merecendo outro sim a minha real consideração, o que a este respeito me representou o oficial maior atual de ambas as repartições, Simeão Estelita Gomes de Fonseca, que insta para ser aliviado de uma responsabilidade cumulativa e por outros motivos igualmente atendíveis, e por bem dividir as duas a Secretaria de Estado de Negócios Estrangeiros e da Guerra, passando a repartição dos negócios estrangeiros a formar uma secretaria absolutamente desligada da guerra, debaixo da direção do meu ministro de secretário de Estado de Negócios Estrangeiros. Corrigindo, essa separação ocorreu às vésperas do 7 de setembro de 1822, portanto, às vésperas da independência do Brasil, que já indicava que o príncipe Dom Pedro I ele possui uma certa autonomia e também um certo descontentamento, certo, no tocante à ingerência de Portugal em assuntos brasileiros. Ele já estava mostrando uma tendência a atender aos brasileiros na disputa com Portugal. É óbvio que o processo de independência foi muito mais complexo do que essa mera divergência entre pai e filho. Mas o que a questão está pontuando é a seguinte: ela colocou esse decreto para demonstrar que, às vésperas do processo de independência, houve a separação entre a pasta de negócios estrangeiros e a pasta da guerra. A verdade, e o que está colocado a seguir, é que José Bonifácio de Andrade e Silva foi o primeiro encarregado de negócios estrangeiros. E a questão está falando a respeito da participação de José Bonifácio de Andrade e Silva no processo de independência do Brasil. Julgue certo ou errado os itens a seguir. Tem um texto muito bom da Emília Viotti da Costa, chamado Da Monarquia à República, Momentos Decisivos, em que ela tem um capítulo que analisa a participação dos Andrade e Silva, José Bonifácio e seu irmão, no caso, no processo de independência. E o José Bonifácio, no caso estou falando do José Bonifácio,
ele era um conselheiro do príncipe Dom Pedro I, foi um grande defensor da independência, né? Ele era um nobre, era um homem muito estudado para o seu período, ele é denominado do patriarca da independência. Então, porque ele exerceu esse papel importante no processo de independência, como uma espécie de mentor intelectual do processo de independência, o José Bonifácio viveu muitos anos fora do Brasil, embora ele fosse brasileiro, ele tivesse nascido na colônia. Ele passou muito tempo na Europa, não só apenas em Portugal, mas em outros países, estudando política, certo? Ou seja, ele tinha uma habilidade diplomática e uma visão diplomática muito ampla. Então é preciso conhecer a figura do patriarca da independência sem a politização normal que acontece, você saber historicamente o que representou o patriarca da independência José Bonifácio nesse processo de independência, tanto é que por questões políticas depois ele acaba rompendo com o príncipe, certo? Ou seja, não era uma relação 100% harmônica, mas o que a questão está pedindo é o seguinte: a respeito da participação de José Bonifácio de Andrade e Silva no processo de independência do Brasil, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos ao item 1. O item 1 vai dizer o seguinte: ciente de que o conceito de Reino Unido jamais significaria na prática que os interesses brasileiros prevaleceriam nas decisões tomadas pela metrópole, José Bonifácio foi um dos principais arautos de uma ruptura política definitiva e irreversível entre Brasil e Portugal. Essa alternativa ela está correta. O José Bonifácio, como eu falei agora há pouco, ele tinha uma visão diplomática, uma visão de mundo muito ampla. Ele conhecia a configuração política europeia muito bem, a configuração política mundial daquele período histórico muito bem. Ele sabia que esse conceito de Reino Unido a Portugal, na qual a colônia foi elevada, né, quando Dom João VI estava aqui, ele eleva o Brasil ao patamar de Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, tira o Brasil do status de colônia, certo? Mas o José Bonifácio percebia que na prática isso não significaria ou jamais significaria que os interesses brasileiros prevaleceriam em relação aos interesses de Portugal. Por isso que José Bonifácio foi um dos grandes defensores da ruptura política definitiva e irreversível entre o Brasil e Portugal. E ele defendia a instalação de uma monarquia constitucional à lá a Inglaterra, certo? Produto da Revolução Gloriosa. Isso daí já é uma interpretação que eu estou dando. Mas, de fato, José Bonifácio ele tinha consciência de que os interesses brasileiros não seriam atendidos enquanto o Brasil estivesse unido a Portugal, ainda que com o status de Reino Unido a Portugal. Portanto, na questão 47, o item 1 está correto. Vamos agora ao item 2. Idealizado a partir da personalidade carismática de Dom Pedro I, o modelo de Estado independente preconizado por José Bonifácio assentava-se na popularidade da figura do monarca como elemento de coesão social da nação, sendo o poder moderador o principal distintivo dele. Tome muito cuidado com essa alternativa ela está errada e eu vou dizer por quê. De certa forma, há elementos nessa alternativa que estão corretos. Entretanto, a personalidade de Dom Pedro I não era carismática. O Dom Pedro I ele tinha uma imagem de ser um monarca autoritário. Ele tentou criar essa imagem de carisma, criando esse vínculo com o brasileiro ali a partir do fico. Ele foi elevado à categoria do homem que conferiu a independência ao Brasil por meio do grito à independência, mas ele não era uma personalidade carismática. Pelo contrário, ele era uma personalidade que rapidamente, produto do fechamento da Constituinte em 1824, lembrando que o Brasil ele promulga sua primeira Constituição a partir de uma briga entre o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte, em que o imperador dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e promulga uma Constituição a goela abaixo. Posteriormente, na questão da Guerra da Cisplatina, em que o Brasil ele perde a província da Cisplatina, erode praticamente ou
acaba praticamente a moral política que Dom Pedro I tinha com a elite política da época, certo? Mas, por outro lado, o modelo de Estado independente preconizado por José Bonifácio, ele asseverava-se sim na popularidade da figura do monarca como um elemento de coesão social, razão pela qual o poder moderador foi instituído naquela Constituição. Posteriormente, durante o período da regência e no segundo reinado, discutiu-se algumas formas de substituir o poder moderador, mas ele vigiu até 1889, né, 15 de novembro de 1889, quando o imperador Dom Pedro II foi derrubado. Mas o que está, na verdade, para não se alongar e fugir do interesse da questão ou do que a questão está pedindo, é que foi idealizado a partir da personalidade carismática de Dom Pedro I. Dom Pedro I não possuía uma personalidade carismática. Seu filho, Dom Pedro II, pode ser até considerado, o Pedro de Alcântara, enquadrado como uma personalidade carismática, mas não o seu pai, Dom Pedro I. Portanto, na questão 47, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 ela é um tanto problemática, mas nós vamos discuti-la. E vai dizer o seguinte: a missão Correia da Câmara, enviada por José Bonifácio ao Cabildo de Buenos Aires, tinha por objetivo estabelecer uma aliança defensiva e ofensiva em coordenação com as outras nações sul-americanas contra eventuais agressões de potências europeias. Vamos lá, essa alternativa ela está errada. E para que você entenda por que ela está errada, é preciso saber o que foi a missão Correia da Câmara. A missão Correia da Câmara, ela foi assim denominada porque o José Bonifácio, então ali um grande construtor do processo de independência, o primeiro-ministro de Negócios Estrangeiros, envia o Correia da Câmara ao Cabildo de Buenos Aires com um objetivo. Entretanto, é importante salientar que, como o Correia da Câmara foi enviado por José Bonifácio em junho de 1822, o Brasil, naquele momento, não era um país independente. Ou seja, se ele foi enviado por José Bonifácio, mas vinculado a Portugal. E o objetivo dele não era estabelecer uma aliança com o Cabildo de Buenos Aires, era assuntar qual era a situação nas províncias do Prata. Lembrando que o Cabildo de Buenos Aires é o que imprime uma unificação da Argentina. Havia uma disputa entre o Cabildo de Buenos Aires e as demais províncias ali na região do Prata, certo? O Correia da Câmara ele vai com o objetivo de assuntar. Por mais que ele tinha permissão, inclusive, segundo alguns textos colocam que o Correia da Câmara tinha permissão para negociar em nome do pretenso governo brasileiro, intenso governo brasileiro entre aspas, lembrando que em junho de 1822 não tinha não existia o Império Brasileiro de fato, o Brasil ainda não tinha sido independente, né? Só que o Correia da Câmara ele foi instruído pelo José Bonifácio a ter cautela nas suas palavras e, sobretudo, cautela ao tocar na questão da província da Cisplatina. Lembrando que na província da Cisplatina havia uma disputa entre facções que faziam parte ali, grupos políticos que eram pró-Buenos Aires e grupos políticos que eram pró-Império. Certo? No final, acabam, depois da Guerra da Cisplatina, acaba criando um estado tampão ali chamado Uruguai, com o objetivo de fazer com que tanto o Império Brasileiro quanto o Império, quanto a província da quanto as Províncias Unidas do Rio da Prata, cujo centro político e econômico era Buenos Aires, anexasse aquele território. Então, para nem Buenos Aires e nem o Império anexarem esse território, certo? Se apoderarem desse território e manter esses territórios em constante tensão, busca-se a alternativa conciliatória de emancipar a província da Cisplatina, criando a República Oriental do Uruguai. Mas a missão do Correia da Câmara ela era uma missão exploratória, ela era uma missão cautelosa, tinha um cunho cauteloso. Então, ele não tinha por objetivo estabelecer essa aliança, né, defensiva e ofensiva com outras nações
sul-americanas contra eventuais agressões das potências europeias. Não nessa missão, não nesse período histórico. Portanto, na questão 47, o item 3 está errado. Vamos agora ao item 4. O item 4 vai dizer o seguinte: José Bonifácio considerava o reconhecimento da independência por potências estrangeiras essencial para preservar a unidade territorial e a soberania do Brasil, mesmo que isso implicasse no curto prazo a assinatura de tratados comercialmente pouco favoráveis ao Brasil. Essa alternativa ela está errada, tome muito cuidado. Por mais que durante o processo de reconhecimento da independência brasileira, o Brasil tenha tido que assinar vários tratados com a Inglaterra desfavoráveis aos seus interesses comerciais. Muitos desses tratados o Brasil deixou vencer, isso já no segundo reinado. O Brasil, a elite política brasileira se desagradou bastante com esses tratados, mas o José Bonifácio não defendia a adoção de tratados comercialmente pouco favoráveis ao Brasil. Então, essa alternativa ela está errada por conta de colocar essa informação que eu grifei. Porque, de fato, o José Bonifácio ele considerava o reconhecimento da independência por potências estrangeiras essencial para preservar a unidade territorial e a soberania do Brasil. Lembrando que o José Bonifácio ele tinha uma leitura política muito ampla, ele tinha experiência, ele observou muito a Europa, ele era um homem viajado, ou seja, ele era uma pessoa de visão para aquele momento histórico. Não estou dizendo que ele era um homem perfeito, mas ele era um homem que tinha uma capacidade intelectual e de vivência política, pela própria sua condição econômica de ter podido estudar e viajar, que era algo para poucos naquela época. Ele tinha uma capacidade de fazer uma leitura do mundo muito boa. Só que ele não defendia que o Brasil assinasse tratados comercialmente pouco favoráveis ao Brasil, lembrando que o Brasil teve que fazer isso com a Inglaterra para poder obter o seu reconhecimento pelas potências europeias, lembrando que na configuração política daquele momento histórico, obter o reconhecimento das potências europeias era algo extremamente importante. Lembrando que, se você ficasse numa situação de isolamento e de não reconhecimento, como ficaram, por exemplo, naqueles respectivos momentos históricos, o Haiti e o Paraguai, não estou discutindo o motivo que levou a isso, tá bom? Que isso aí nós nos estenderíamos por horas e horas e horas falando do motivo que levaram ao não reconhecimento da independência do Haiti, do Paraguai e de outros países, mas José Bonifácio entendia a importância de que as potências estrangeiras reconhecessem o processo de independência do Brasil, e o Brasil, adotando o sistema monarquista, mantendo a monarquia, era meio caminho andado para conseguir isso, certo? Portanto, na questão 47, o item 1 está correto, o item 2 está errado, o item 3 está errado e o item 4 também está errado. Agora vamos à questão 48. A questão 48 vai trazer o seguinte enunciado, que é um texto. Vai dizer o seguinte: há muito a fazer ali. É preciso aumentar o pessoal, dar-lhe melhor remuneração, ter pelo menos um consultor jurídico e bons diretores de seção, como tínhamos antigamente, Carvalho Moraes, Lagos, Peçanha, Carneiro Leão e outros. Organizar um gabinete do ministro, restabelecer a seção do arquivo, dando-lhe o desenvolvimento necessário, porque esse é o arsenal em que o ministro e os empregados inteligentes e habilitados encontrarão as armas de discussão e combate. É preciso criar uma biblioteca e uma seção geográfica na direção do arquivo, como na França, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essa é uma carta do Barão do Rio Branco ao senador Frederico Abrantes em agosto de 1902. O Barão do Rio Branco foi ministro de Estado de Relações Exteriores do Brasil entre 1902 e 1912, ano de sua morte, foram 11 anos. Foi um período muito produtivo para o Brasil
na questão diplomática da resolução. O Rio Branco ele assume, em 1902, a pasta de negócios estrangeiros com muitas pendências vindas do Império, sobretudo de faixas fronteiriças mal resolvidas entre o Brasil e seus vizinhos. O Barão do Rio Branco praticamente resolve todas elas. Foi um período de muita relevância da diplomacia no Brasil, né? Mas o que ele pede nessa carta é que algumas melhorias para a Secretaria de Negócios Estrangeiros ou para o Ministério de Assuntos Exteriores. E vai dizer o seguinte enunciado: considerando o texto apresentado acerca do pensamento político do Barão do Rio Branco, julgue-se ou os itens a seguir. Vamos lá, item 1. O item 1 vai dizer o seguinte, ó. Em textos como Efemérides Brasileiras, Biografias e Esboço da História do Brasil, nota-se a predileção do Barão do Rio Branco por tendências historiográficas então em voga na Alemanha e na Grã-Bretanha, que sobrevalorizavam narrativas políticos militares a modelos explicativos socioeconômicos. Essa alternativa ela está correta, de fato, nesses textos escritos pelo Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco escreveu vários textos e muitos deles eram artigos com pseudônimo, porque ele não podia se comprometer. Você vê que o Barão do Rio Branco ele tinha uma predileção por tendências historiográficas, então, em voga. O Barão do Rio Branco tinha um conhecimento de cartografia e de geografia muito bom, porque ele entendia que o Brasil, sendo um país embora tivesse uma dimensão continental considerável, era um país num conceito mundial periférico. Ele não utilizava essa palavra, mas eu vou utilizar uma palavra mais comumente na época. Era um país fraco, era um país militarmente fraco. Então, nas disputas fronteiriças, o Brasil tinha que ter bons argumentos. Para isso, precisava ter grandes bibliotecas, precisava fundamentar as suas disputas no âmbito internacional com base em documentação sólida. Portanto, por isso que ele tinha tendências historiográficas, ou seja, o Barão do Rio Branco, quando ele negociou as fronteiras brasileiras, ele teve que usar de muito conhecimento que ele tinha para conseguir argumentar contra os seus vizinhos ou contra as potências. No caso, o Barão do Rio Branco teve muita dificuldade porque ele resolveu a questão do APA, a questão do Suriname e a questão da Guiana Inglesa. Lembrando que naquele momento histórico o Brasil fazia fronteira com 3 potências mundiais: a França, a Holanda, no caso a França, que era a metrópole e ainda é hoje a metrópole da Guiana Francesa, o Suriname, que era na verdade, na época era chamada de Guiana Holandesa, era uma colônia da Holanda, uma superpotência da época, não tanto quanto a França e a Alemanha, mas era mais forte que o Brasil, e a Inglaterra, que era a potência naval maior da época. Por isso que o Barão do Rio Branco defendia que nesses contextos, como você não tinha capacidade militar, você tinha que ter uma boa capacidade argumentativa, certo? Portanto, na questão 48, o item 1 está correto. Vamos agora ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte: membro fundador da Academia Brasileira de Letras, o Barão desenvolveu uma relação de admiração mútua com Machado de Assis, com quem compartilhava o desejo de projeção da imagem de um Brasil letrado e civilizado no exterior. Essa alternativa ela está errada. Por mais que o Barão do Rio Branco tenha sido um dos membros fundador da Academia Brasileira de Letras e tenha sido colega do Machado de Assis, não havia admiração mútua entre eles. Tinha uma convivência. Não vou aqui entrar no mérito porque um tinha uma antipatia no tocante ao outro, mas conta-se que quando o Machado de Assis estava moribundo nas últimas, o Barão foi visitá-lo, certo? E o Machado de Assis estava acamado, se levantou um pouco na cama para cumprimentar o Barão rapidamente foi lá, se despediu dele, somente o viu, se despediu dele antes que a moça que testemunhou o encontro pudesse dar uma cadeira para o Barão sentar. O Barão pegou e foi embora e foi visto lavando as mãos após se encontrar com o Machado de Assis, o moribundo, e aquilo, segundo consta alguns documentos, deixou o Machado de Assis extremamente triste. Então,
prova esse episódio que não havia uma admiração mútua com o Machado de Assis. Talvez poderia ter uma admiração do Machado de Assis para com o Barão do Rio Branco, mas não o contrário, lembrando que o Barão do Rio Branco era um barão e o Machado de Assis era um mestiço com muito talento. Nós estamos falando, pessoal, de uma sociedade extremamente racista, em que o racismo era parte do cotidiano. Ou seja, hoje também o Brasil é racista, mas o racismo era bem menos questionado naquela época do que hoje. E nós estamos falando de uma sociedade que havia recém saído da escravidão. Você não tinha nem 20 anos de abolição da escravidão. Então, muitas das pessoas que viveram aquele período histórico ainda estavam vivas quando Machado de Assis morreu. Certo? Portanto, na questão 48, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: influenciado pelas teses do almirante norte-americano Alfred Mahan e pela vitória marítima do Japão contra a Rússia, o Barão do Rio Branco foi um dos autores do plano de reorganização naval, tendo influído a decisão da Marinha de optar pela aquisição de encouraçados de menor porte que pudesse operar com agilidade do Rio da Prata. Essa alternativa ela está completamente errada. Quem conhece um pouco da atuação do Barão do Rio Branco no Ministério de Relações Exteriores sabe que o Barão evitava ao máximo se meter em assuntos de outras pastas e também se meter em assuntos de política interna. Isso está no livro do embaixador Rubens Recupero, Diplomacia na Construção do Brasil. O Barão do Rio Branco entendia que negócios estrangeiros são negócios estrangeiros e assuntos de política interna são assuntos de política interna. Vocês acham realmente que o Barão do Rio Branco teria durado no cargo 10 anos? Ou seja, ele passou 3 períodos constitucionais e meio. Ele morre durante a presidência do Hermes da Fonseca, certo? Então, ele chega ali na presidência Rodrigues Alves, passa por várias outras presidências e morre durante a presidência do Hermes da Fonseca. Vocês acham que ele teria ficado tanto tempo no cargo se ele se metesse em política interna? Não, ele restringia a sua atuação ao âmbito diplomático, ao âmbito das relações exteriores. Então, ele evitava ao máximo se meter em querelas políticas internas, menos ainda na questão de reorganização naval. Óbvio, se tivesse que fazer algo diplomático para obter essa reorganização naval ou a aquisição de encouraçados, ele o faria, mas não era o seu âmbito de atuação. O seu âmbito de atuação era o âmbito diplomático. Então, portanto, na questão 48, a alternativa 3 está errada. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: para Rio Branco, o apoio brasileiro aos protestos da Argentina contra o uso da força por parte de potências europeias para a cobrança de dívidas públicas, tese conhecida como doutrina Drago, estava em plena consonância com a doutrina Monroe, vista pelo Barão como conveniente elemento de defesa territorial do continente. Essa alternativa ela está errada. Se você for analisar a política externa durante a década, os 10 anos do Barão do Rio Branco, você observa que um dos princípios norteadores da política externa brasileira era a não intervenção em assuntos internos. Então, como que você vai falar, como que o Brasil vai se meter em algo que era da questão interna? Outra coisa, o Brasil ele não adotava doutrinas expansionistas, porque entendia-se que o Brasil deveria fazer uma aliança não estrita com os Estados Unidos. Então, para o Barão do Rio Branco, a doutrina Drago não era um elemento de defesa nacional territorial do continente. Portanto, essa alternativa ela está errada. Essa alternativa ela está errada. Se você analisar que a política externa do Barão do Rio Branco ela tinha vários nortes, mas se você for analisar, um deles era não se meter em política interna, certo? Nas querelas políticas internas, e também não se meter em questões de assuntos internos dos outros países. Portanto, quando você fala em doutrina Drago, que é do argentino lá, que fala da questão
da doutrina Monroe, que essa doutrina Draga ela não estava em consonância com a doutrina Monroe, pelo contrário, ela achava que a doutrina Monroe, de certa forma, ela era omissa, lembrando que nós estávamos, nesse momento histórico, na doutrina Monroe com o colorário Roosevelt, certo? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas o que importa para nós era a questão da não intervenção na política externa do Barão do Rio Branco, um dos princípios norteadores. Portanto, essa alternativa ela está errada. Na questão 48, o item 1 está correto, o item 2 está errado, o item 3 está errado e o item 4 também está errado. Vamos agora à questão 49, vai trazer o seguinte enunciado. Acerca das relações do Império com as repúblicas sul-americanas, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. O item 1 vai dizer o seguinte, ó, o incidente de Chiquitos, decorrente da atitude oportunista das autoridades do Mato Grosso, contou com a conivência do governo imperial, pois transmitia a imagem de força em um momento no qual a posse brasileira sobre a Cisplatina voltava a ser contestada pelas potências europeias. Essa alternativa ela está errada. O incidente de Chiquitos foi que o governador de Chiquitos era um monarquista e, em solidariedade com a Espanha, monarquista, ele se recusou a aderir ao Alto Peru. E ele resistiu, mas isso não contou com a conivência do governo imperial. Então, o assunto de Chiquitos não contou com a conivência do governo imperial. O governo imperial não foi conivente. Pelo contrário, nesse momento, eu sei que eu falei agora um pouco da questão do Barão do Rio Branco, da não intervenção, mas a política externa do Império também buscava, de certa forma, não se meter em assuntos internos dos outros países. É uma forma de você evitar certos problemas que os países adotam esse tipo de postura. Então, não contou com a conivência do governo imperial ou na questão de Chiquitos, por mais que pudesse ter ocorrido uma atitude, de certa forma, oportunista de autoridades do Mato Grosso, o governo imperial não embarcou nessa, portanto, na questão 49, a alternativa 1 está errada. Vamos à alternativa 2. Os tratados assinados com o Peru com o Peru por Duarte da Ponte Ribeiro, na década de 1840, fundamentavam-se em estratégias de negociação que seriam consolidadas como diretrizes de política externa para a bacia amazônica durante o Império. A definição dos limites sobre base do Utiliposidetis e a abertura de navegação amazônica por meio do tratado bilateral. Essa alternativa ela está correta. Na década de 1840, os tratados assinados com o Peru por Duarte da Ponte Ribeiro fundamentaram-se, sim, em estratégias de negociação consolidadas nas diretrizes da política externa para a bacia amazônica durante o Império, que era utilizar o Utiliposidetis, que já era um princípio vindo do período colonial, ou seja, quem ocupou tem a posse, certo? A definição de limites ela se dá com base no Utiliposidetis e a abertura de navegação amazônica por meio do tratado bilateral. E esse princípio do Utiliposidetis ele foi extremamente importante para o Brasil obter o reconhecimento para o território ocupado para a oeste do Tratado de Tordesilhas. Imaginou se o Brasil não utilizasse desse Utiliposidetis, a dimensão territorial brasileira hoje seria bem menor do que é. Então, o Utiliposidetis foi algo utilizado também nesse período histórico, lembrando que em 1840 nós não tínhamos todas as tecnologias topográficas, cartográficas e de localização que nós temos hoje. Então era muito mais difícil você definir fronteiras naquela época, localizações geográficas precisas do que hoje com todos os aparelhos tecnológicos via satélite que nós temos, certo? Portanto, na questão 49, o item 2 está correto. Vamos agora ao item 3. Com a deflagração da Guerra da Tríplice Aliança, o Brasil buscou pacificar as próprias relações com as repúblicas do Pacífico, estremecida pelos protestos chilenos e peruanos contra a suposta quebra de neutralidade brasileira durante a Guerra da Quádrupla Aliança contra a Espanha. Assim que acabou a Guerra da Tríplice Aliança, em 1870, contra o Paraguai, né, a guerra contra o Paraguai em 1870, o Brasil voltou
suas atenções para outros assuntos no continente e consertar certos problemas. E o Brasil buscou, essa alternativa ela está correta, o Brasil buscou pacificar as relações com as repúblicas do Pacífico. Elas estavam estremecidas porque os chilenos e os peruanos estavam acusando o Brasil de quebra de neutralidade na Guerra Quádrupla contra a Espanha, lembrando que a Espanha entrou naquele conflito com o Chile e o Peru, que é um outro assunto, mas que o Brasil, pelo fato de ser monarquista, o Brasil despertava uma grande desconfiança nas repúblicas sul-americanas. Então, durante o Império, o Brasil era muito voltado para a Europa. Havia uma solidariedade com a Europa no tocante a regimes de governo serem parecidos. Isso não significa que o Brasil também não se identificava em alguns aspectos com os Estados Unidos. Se identificava. A questão da escravidão era uma identificação entre Brasil e Estados Unidos e o pomo de discórdia entre o Brasil, por exemplo, e a Inglaterra. Mas na questão aqui interna dos seus vizinhos, sempre houve uma desconfiança. Sempre quando uma república sul-americana entrava em confronto com os interesses com uma monarquia europeia, sempre havia desconfiança de que o Brasil pudesse nutrir uma certa simpatia no tocante a essa potência europeia monarquista. E na Guerra Quádrupla foi no que se refere à questão à Espanha, e o Brasil teve que buscar pacificar as suas relações com essas repúblicas do Pacífico, o Chile e o Peru, maiormente, com o objetivo de dirimir qualquer desconfiança no tocante à simpatia pró-Espanha, pró-monarquia espanhola. Certo? Portanto, na questão 49, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: desgastado pelo esforço da Guerra da Tríplice Aliança, acossado por um déficit crônico em suas contas e com seus tradicionais interesses do prata garantidos, o Império resistiu aos esforços diplomáticos chilenos para envolver-se na Guerra do Pacífico e manter-se neutro ao longo de todo o conflito. Correto. O Chile fez uma pressão no Brasil para que se envolvesse na Guerra do Pacífico contra o Peru, ali naquela disputa envolvendo Peru e Chile, mas o Brasil, já desgastado da Guerra da Tríplice Aliança, ali nós tínhamos um hiato entre as duas de 9 anos, entre 1870, quando termina a Guerra da Tríplice Aliança, e 1879, quando ocorre a conflagração da Guerra do Pacífico. Então você tem um esforço diplomático chileno para que o Brasil seja arrastado para a Guerra do Pacífico, e o Brasil resiste porque a guerra contra o Paraguai, por mais que o Brasil tenha sido vitorioso e o Paraguai, junto com a Argentina e o Chile, e o Paraguai tenha sido devastado, os déficits provocados no erário e os problemas internos causados dessa guerra foram muito grandes. A questão da escravidão foi levantada, tornou-se um problema muito maior a partir daí, porque houve-se o questionamento de que muitos daqueles negros que lutavam na guerra, eles não queriam voltar à condição de escravos, e eles passaram a se tornar críticos no tocante à escravidão. Você tinha uma instituição chamada Exército Brasileiro, cada vez mais forte, saiu da guerra extremamente fortalecido, estava entupido dos ideais positivistas, que eram ideais que casavam com a República e não casavam com a monarquia, que era a monarquia era um governo considerado divino, certo? E o positivismo não pregava isso, pregava que isso era parte do Estado teológico e não do Estado positivo, e que a República era o sistema mais adequado. Ou seja, o Império saiu da guerra contra o Paraguai em 1870 com inúmeros problemas internos. Então, para não agravar esses problemas, a diplomacia brasileira decidiu não envolver-se na Guerra do Pacífico e buscou pela neutralidade. Sabe a decisão naquele momento histórico, mas isso não foi o suficiente para, 10 anos depois, em 1889, provocar o fim do Império, mas isso por questões internas. Nossa, não tem nada a ver com a questão do Chile ou da pretensa entrada ou não na Guerra do Pacífico. Certo? Na questão 49, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 também está correta.
Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.